Bom, gente, depois de muito teasing e um atraso recorde de todos os batches que eu já fiz, obrigado primeiro pela presença e pela paciência, mas vamos começar esse Demo Day do batch 106. Então, obviamente, não é o 106 de Brasil, é o 106 mundial, porque o Le Wagon estamos presentes em mais de 20 cidades no mundo, mas c'est parti, como falamos em francês. Então, esse batch 106 se preparou durante 2 meses. Basicamente, Le Wagon, para quem não conhece, nós somos uma escola de programação, ensinamos programação full stack, web, quer dizer que a gente pega a pessoa que sai do zero e leva eles para um nível de Dev Junior Web Ruby on Rails. E o que vocês vão ver hoje é o resultado de 9 semanas de curso, mas 2 semanas em particular de trabalho em time para os projetos finais, sabendo que todos os alunos não tinham conhecimento nenhum prévio de programação antes, a não ser algumas coisinhas de front-end para alguns, mas uma minoria. O nosso curso dura 9 semanas, ele é, como eu já falei, full stack, então você entende e você aprende tanto back-end, Ruby, arquitetura de software, database e front, HTML, CSS, JavaScript, apanharam bastante com JavaScript, Ajax, e Rails, que é um framework que facilita muito a vida, mas a gente ensina só no final, porque a gente é bem sadisto, como fala? Sádico, é isso mesmo. Então, só para a gente, não falei para ninguém, mas a gente tem alguns câmeras escondidas da turma durante esse último batch. Então, quando a gente recuperou os pessoal, era assim. Depois virou assim. Essa foi bem a parte da arquitetura de software e database. Mas ontem à noite estava todo mundo assim. Então, vocês vão ver os resultados disso tudo hoje. Foram 45 dias, incluindo feriados. Então, parabéns para quem veio nos feriados, porque não foi todo mundo. Não vou falar nome. 90 horas de aula, 360 horas de codando, é muito mão na massa, para quem não sabe, realmente 80% do curso, na verdade, você está praticando. Esse é um número que eu acabei de inventar sobre as linhas de código que foram criadas, mas é mais ou menos isso. E nessa turma particular tem um recorde específico, que são 427 quilos de panetone comido. Tem até imagem do vagão que eles construíram com panetone. Essa é a nossa sala, com essa turma específica que comeu mais que todos os outros batches reunidos. Então, eu queria agradecer a todos os professores, Adriano, Tamara, Pedro, Roberto, Marcos, Joaquim. O cachorro é da prof de yoga, não deu aula, mas ajudou para a energia. E agora... acabou o PowerPoint, vamos ver produtos ao vivo, vamos ver código, vou chamar a primeira turma, vem aqui, agora é a mágica, não acaba nunca esse negócio, aqui. Então, eu vou chamar a primeira turma do Ad Valori, com Marcelo, Frederico, Pedro e Cassiano. Alô? 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 Boa tarde a todos. Obrigado pela presença. Quero apresentar o projeto Ad Valori para vocês. Para começar, a gente sabe que no Brasil é muito difícil empresas que estão no começo, startups ou empresas que têm um tamanho pequeno ainda, terem opções de crédito. Isso pode ser até com os fornecedores. Geralmente você precisa comprar todas as mercadorias à vista. E quando você vai vender, você precisa negociar aqueles prazos de 30, 60, 90 dias. E também, do lado bancário,
É uma empresa que tem pouco histórico, acaba dependendo dos poucos bancos que a gente tem. Alguns números, só para vocês terem uma ideia. No Brasil, a gente tem cerca de 60 bancos ativos, sendo que 5 deles concentram 90% do mercado. E se a gente comparar isso com os Estados Unidos, lá eles têm 6 mil bancos ativos, sendo que os 5 maiores concentram menos da metade do mercado. Na prática, o que isso acontece? As startups acabam tendo uma dificuldade enorme no começo com o seu fluxo de caixa. E o Advalore é uma plataforma para resolver a gestão de fluxo de caixa dessas empresas. Uma maneira bem simples, todas as empresas, eu estou considerando aqui empresas do Estado de São Paulo, que emitem nota fiscal eletrônica, elas automaticamente têm um arquivo chamado XML junto. Esse arquivo, para quem conhece, sabe que é uma sopa de letrinhas, e aqui no Advalore a gente vai mostrar daqui a pouco que fica uma coisa bem fácil. Para exemplificar um pouco, eu quero convidar o Fred agora para contar um pouquinho da experiência profissional dele e para mostrar como o Advalore pode ser uma plataforma boa aí. Boa tarde a todos. Eu vou passar um exemplo que eu vivi trabalhando durante alguns anos numa importadora de pequeno porte. E como o problema de fluxo de caixa é constante para essas pequenas empresas. Como que é o processo de importação, né? Pelo menos o nosso, era assim. Vamos supor que eu decidi fazer um pedido hoje para o meu fornecedor, lá na China. Eles exigem 30% da ordem, né, à vista, antes da produção. Então, supondo um pedido de 100 mil reais, eu já vou antecipar hoje 30 mil reais. Feita a produção, que dura em média um mês, eu vou ter que pagar os outros 70%, são 70 mil reais. Os produtos prontos vão ter que embarcar de navio até o Brasil. Vai levar, em média, mais um mês. E, na melhor das hipóteses, o produto chegando no Brasil, vou exemplificar com um cliente nosso real, que era o Walmart. Como eles têm um poder de barganha gigante, quando comprava da gente, além de espremer na margem, eles exigem um prazo de pagamento de 90 dias, pelo menos. Então, como é que fica a minha situação, né? Eu adiantei 100 mil reais na ordem, hoje, por exemplo, e vou ver esse dinheiro daqui a 5, 4 meses, na melhor hipótese de que eu venda assim que eu receber. Como que é o meu cenário, né? Fiquei 5 meses pagando minhas despesas mensais, aluguel, salário, e não vi esse dinheiro durante esse período. Então, eu tinha adiantado o dinheiro, eu estou com um cliente real, um cliente bom, um bom pagador, só que a minha solução, na época, foi recorrer aos bancos, os grandes bancos, e fiquei vulnerável, né? Eu tive que pagar as taxas que eles cobram, sendo que eu podia ter vendido essa minha nota de um cliente saudável e pago uma taxa bem menor. A gente vai exemplificar o caso de uma empresa numa situação parecida para mostrar como a plataforma poderia ajudar. Eu vou fazer uma simulaçãozinha aqui agora de como seria o processo de uma empresa que gostaria de vender uma nota. Logo no dashboard do sistema, você já vai ver quais são os seus próximos vencimentos e quais são os seus próximos pagamentos. Então, vamos dizer adeus àquelas planilhas chatas de contas a receber e contas a pagar. Você vai ter tudo isso aí agora numa plataforma única. Então, você vai conseguir ver aí quais são os seus próximos pagamentos e, de uma maneira bem simples e bem rápida, com um clique apenas, aquele XML, que é um arquivo bastante complicado, ele vai se tornar aqui em dados dentro do nosso sistema. Você automaticamente já tem todos os detalhes da nota, então quais são os prazos de vencimento, o número da nota certinho, e você já tem uma simulação aí dos seus próximos recebimentos. Se a gente voltar lá para o meu dashboard, agora a gente pode ver aqui que eu já tenho um cálculo automático do meu fluxo de caixa. Então, a priori, eu tenho um caixa saudável, 10 mil reais para o mês de dezembro, só que em algum momento aqui eu vou ficar no negativo. No dia 14 de dezembro, eu vou ficar 9 mil reais negativo. Só que eu sei que eu tenho bons clientes e tenho boas notas, então eu vou fazer o processo de novo para vocês verem como é super simples. Já subi a minha segunda nota aqui, e eu sei que agora, só lá no dia 24 de dezembro, eu vou ter uma entrada.
todo esse período aqui eu vou ficar no negativo, e se eu tiver que recorrer aos bancos, eu vou provavelmente pagar, aí, na melhor das hipóteses, 10% na conta corrente, cartão de crédito, essas coisas, que não é o ideal. Qual que é o ideal? O ideal é eu entrar dentro das minhas possibilidades aqui e pedir para vender essa nota, antecipar essa nota. Já fiz o pedido aqui e, por sorte, eu vou encontrar um investidor aqui hoje que compra essa nota para mim. Então, boa tarde a todos. Eu vou fazer uma simulação agora do investidor, como que ele faz dentro do nosso sistema. A gente basicamente vai fazer o login. Como vocês podem observar, o visual ele é bem parecido com o do cliente, só que a diferença é que aqui eu, como investidor, eu consigo ver todas as notas que estão disponíveis à venda. Quem que é o vendedor e quem que é o pagador dessa nota. Então, no caso aqui, eu vou selecionar a Levagol, que eu acredito que é uma boa empresa. Eu consigo ver todos os detalhes do pagamento dela, qual o valor, a data que vai ser feita. E aí, se eu achar que realmente é uma boa opção, eu simplesmente clico no comprar, confirmo a minha compra. Isso vai para a minha tela das minhas ordens, onde eu vou poder verificar todas as ordens que foram feitas, o valor, a taxa que eu paguei, quem que foi o vendedor e quem que é o pagador dessa nota. Então, é uma forma super simples, rápida e ágil de clientes e empresas estarem juntos. Voltando agora aqui para o lado do vendedor, eu vou dar um refresh aqui na minha página, vou ver o que aconteceu. Então, claro, aqui já tem agora nas minhas notas vendidas a nota que o investidor comprou, a taxa transparente, taxa fixa, sem hidden fees e aqueles custos extras de banco, certo? E eu dando uma olhadinha aqui no meu dashboard, agora eu já posso ver que o meu caixa vai estar saudável até o final do mês. Então, a ideia do Advalore é adicionar valor aí para as empresas, garantir que a gente sempre tenha algum comprador para as notas fiscais dessas empresas e a gente poder impulsionar as startups no Brasil. Queria só agora agradecer essa equipe, o Cassiano, que foi um dos colaboradores, o Fred, o Marcelo e o Pedrão, que está aí na plateia. Está aqui o Pedrão. Então, é isso. Obrigado pela presença. Obrigado. Aquela fatura do Levagol com Carrefour de R$28 mil existe mesmo, era de Panetone, justamente. Agora vou chamar o Fer em Casa, o grupo da... o computador é meu? Aqui? Ok, beleza. Então vamos instalar tudo. Alô? Tá. Tá desligado. Alô? Alô? Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Cauê. Eu venho introduzir um produto para vocês que chama Feira em Casa. E eu começo afirmando quem nunca passou pela situação de ir ao supermercado, querer comer bem e pagar caro por produtos de má qualidade. Ainda mais num país como o Brasil, que tem produtores, frutas, verduras dos mais variados tamanhos. Então, não tem nenhum tipo de problema na parte de produção, porque o Brasil é praticamente uma potência nisso, e nem na parte de consumo, que há uma grande tendência em comer cada vez melhor, produtos naturais, sem toda a parte de industrialização. Então, o grande problema é fácil de concluir, que o problema é justamente conectar os produtores, os vendedores aos consumidores. E é justamente essa proposta do Feira em Casa. Ele vai conectar os vendedores, pequenos vendedores, aos consumidores. E para exemplificar isso de uma maneira muito clara, a gente tem aqui um produtor rural de Ribeirão Preto, que vai mostrar como que a plataforma ajudou a fomentar o negócio dele, e também um consumidor que é muito preocupado com a sua saúde, gosta muito de comer
produtos naturais. Então, o Carlos vai primeiro mostrar, do ponto de vista do produtor, como é que funciona a plataforma. Bom, boa tarde a todos. Eu tenho uma pequena propriedade em Ribeirão e eu tenho algumas plantações lá. Eu bati na porta dos mercados, Carrefour, Walmart, ficaram de me retornar e eu estou esperando até agora. As frutas já estragaram e é super difícil fornecer para eles. Então, eu fiquei sabendo do Feira em Casa, uma plataforma que poderia me conectar a vários compradores. Entrei no Feira em Casa, loguei com o Facebook e abri uma loja. Coloquei aí meus dados, onde que fica, os dias que abrem e o horário que fica aberto a loja. Estou vendendo lá o alface, o pepino, a laranja e eu pretendo expandir a produção aí conforme a demanda. Vou começar a produzir abacate, por exemplo. Tá lá, muito prático de se adicionar produto, mudar o preço e tudo isso. A plataforma também fez com que eu ficasse muito próximo do meu consumidor. Logo, o Rodrigo começou a frequentar a loja, comprar os produtos, eu fazia as entregas e nós ficamos próximos. Bem, assim como o Carlos, eu fui bombardeado com uma série de benefícios assim que comecei a utilizar a plataforma Feira em Casa. Antigamente, assim como todos vocês, eu era bombardeado e massacrado pelo oligopólio desses supermercados conhecidos. No entanto, agora, com a plataforma Feira em Casa, eu posso simplesmente logar rapidamente e escolher tudo o que eu quero comprar, onde e como eu quero pagar. A gente vai, primeiramente, escolher uma loja no mapa. Escolhida a loja, a gente vai selecionar a quantidade de produtos. Assim que a quantidade for selecionada corretamente, nós vamos seguir para o pagamento. Digitando o endereço de entrega, a gente continua verificando se está tudo certo, salva o endereço e, finalmente, podemos pagar rapidamente. Digitando os dados do cartão de crédito, e aí está, pronto. O seu pagamento foi feito rapidamente, agilmente, versatilmente, sem você precisar sair de casa e sem ser massacrado pelos supermercados, mais uma vez. Bom, logo que o Rodrigo fez o pedido, eu estou lá na minha fazenda, no meu notebook, e eu recebo lá o pedido. Eu entro no painel de controle e consigo ver o pedido dele, o meu faturamento, todos esses detalhes aí da compra. Então, até mais, deixa eu ir que eu preciso fazer essa entrega. Obrigado. Vamos tirar uma foto aqui. Beleza, parabéns. Agora nós vamos chamar a terceira turma, que é da turma do Agendol. Podem vir para cá, por favor. O Carlos, Eduardo e Leonardo. O que foi? Ah, tá. Não, tranquilo. Quer usar meu? Testando. Bom, pessoal, boa tarde. Meu nome é Leonardo, sou sócio fundador do Agendol. Estou aqui com os meus sócios Eduardo e Carlos. E queria começar esse bate-papo com vocês com uma pergunta. Quem gosta de fazer agendamento de serviços? Pegar o telefone, ligar, marcar, ligar de novo, remarcar, enfim, eu não gosto. Meus sócios também não, e imagino que ninguém aqui também, né? Mas, enfim, a gente vive num mundo dinâmico, móvel, né?
bastante volátil e com muita coisa para fazer. Então, é bastante natural a gente ter alterações de agenda, precisar editar a agenda, mudar compromissos. E como a gente faz agendamento hoje? Por telefone. A gente pega o telefone, liga para um estabelecimento, com muita frequência o telefone não atende, ou não existe o horário desejado, enfim, ou o horário não foi bem agendado, ou esquecemos, eventualmente, de que agendamos esse horário. Por quê? Porque um dia precisa colocar na agenda o horário que foi agendado. Qual agenda? Do Outlook? O caderno? A cabeça? Né? A geladeira? Alguém falou aí a geladeira, né? É isso, a geladeira, né? Enfim, a gente acaba esquecendo. Do lado do pequeno negócio, prestador de serviço, imagine a agenda dele, né? Que é a agenda com os funcionários, a agenda com alocação de recursos. Nós, consumidores, eu não faço isso, mas alguns consumidores não aparecem no dia que agendaram, também não remarcam, né? E tudo isso causa bastante problema e alguns desafios com relação a planejamento de recursos, a fluxo de caixa e etc. Então, e se houvesse uma plataforma tecnológica que nos ajudasse a resolver esse tipo de problema? Com alguns cliques, né? Em qualquer lugar, em qualquer hora, eu pudesse reservar qualquer tipo de serviço. Uma mesa num restaurante, um horário no salão de beleza, uma aula de yoga, enfim, uma aula de inglês, qualquer tipo de serviço em um único local. Então, a gente está aqui para contar para vocês um pouquinho como a gente pretende resolver esse problema com o Agenda. Eu vou passar a palavra para o Eduardo. Bem, conforme o Leonardo estava falando, a gente vai entrar no site do Agenda e, no primeiro momento, descer para tentar entender como funciona. Tem ali um fluxo muito breve explicando. Você simplesmente faz, primeiramente, uma busca. Depois, você escolhe o serviço e o horário que você quer essa busca, a sua data agendada, e você faz o pagamento. Com isso, já está atualizado na sua agenda e já consegue agendar o serviço. Então, aqui a gente vai fazer, primeiramente, uma busca. Vou selecionar um serviço. Os serviços já estão previamente colocados. A gente vai selecionar um corte de cabelo para as mulheres. E aqui a gente pode fazer duas opções. Ou colocar um endereço da onde a gente gostaria de achar empresas que fazem isso, ou do endereço que a gente está localizado, que a gente vai colocar aqui perto, que aqui é em Pinheiros. Ou então, pode ser do Google Campus, na rua... Aqui é Coronel Oscar Porto. Vamos colocar na Coronel. Então, feito isso, colocado aí o tipo de serviço, a gente vai escolher uma data. Vamos colocar aqui hoje, dia 1º de dezembro, e em busca de quais locais oferecem esse serviço nessa data. Então, aqui a gente tem 3 localizações que a gente encontrou perto de onde a gente colocou. Então, a gente tem os 3 marcadores e temos 3 opções, JK, o i9 e o Soho Hair. Eu estou vendo aí pelas avaliações e gostei também do slogan do i9 e vou acabar optando pelo i9. 4 estrelas, melhor que no JK, 2 estrelas, vou topar pelo i9. Aqui ele pede para a gente fazer um login, a gente vai fazer o login com o Facebook. E já estamos na página aqui da hora de agendar. Aqui ele me coloca todas as informações, então eu tenho um corte de cabelo agendado para o dia 1º de dezembro, e está falando um pouco sobre o salão também, que o salão ele ganhou 2 vezes o top 10 aqui em São Paulo, e estão muito felizes em servir os clientes. Então, eu vou escolher um horário aqui, pode ser qualquer horário, 10 horas, 9 horas, 10 horas acho muito cedo, vamos pegar as 2 da tarde? Foi às 9. 2 da tarde, quem quer cortar cabelo às 9, né? Então, às 2 da tarde, e aqui eu tenho a possibilidade de escolher se eu conhecer já o salão, ou então a pessoa que eu gosto que corte o cabelo, eu posso já escolher, ou então, se eu não conhecer, não tiver nenhuma preferência, eu peço para o sistema escolher um para mim e vamos conhecer o salão. Então, aqui eu peço para agendar. Então, me traz aqui toda uma informação do meu pedido, o local, o tipo de serviço, quem vai me atender, e eu posso realizar o pagamento com preço, pela bagatela de R$ 150,00 no corte de cabelo. As mulheres podem confirmar, está por aí. Então, feito aqui o nosso pagamento, tem aquele momento de tensão, será que o cartão vai passar, não vai passar? Passou, temos aqui vai diretamente para a nossa visão aqui sobre nossos agendamentos, já está pago aí, então temos uma aula de yoga, uma aula de 2 cortes de cabelo, e os 2 estão pagos. Visto que eu fiz esse erro, 2 cortes de cabelo, fiz errado, vou cancelar um deles, então vou clicar no botão cancelar, e aqui vem um aviso para mim, né, relembrando que se eu não cancelar
perto de 24 horas antes do serviço, eu não serei reembolsado. Então, já podemos cancelar. Então, está cancelado, tudo feito. Se eu quiser agendar um novo serviço, eu coloco ali para colocar um novo serviço. E assim, a gente, sem falar com ninguém, em poucos cliques, sabendo o local que a gente quer conhecer, a gente já fez nossa reserva e conseguimos resolver o problema do usuário com toda essa chateação, já tem tudo colocado em um local só. Bom, pessoal, foi uma pequena demonstração do Agendo, algumas funcionalidades. A ideia é que seja uma plataforma única para reservar qualquer tipo de serviço em qualquer lugar, em qualquer local, a qualquer horário. E que também sirva como uma plataforma para que o pequeno prestador de serviço nos conheça mais como consumidor, uma vez que ele passa a ter dados de histórico. A gente sabe que hoje é um problema bastante recorrente nesse mercado. Então, muito obrigado pela atenção de todos. Uma boa tarde. Querem fazer selfie, não? Bom, obrigado. Agora, o último grupo, que já preparou todo um esquema com papel, vocês vão ver, que é o grupo do Trace, com Gustavo, que infelizmente não está hoje, a Paty, a Carol e o Lucas. Vocês querem o meu? Boa tarde. Meu nome é Lucas e eu quero apresentar o Trace para vocês. O Trace nasceu de uma dor muito simples, que é essa ficha aí que vocês receberam. O Gustavo, que é um dos membros da nossa equipe, ele é médico. Até entrar no Levagon, ele atendia nos postos de saúde aqui em São Paulo. E eu também sou médico, já atendi em posto de saúde, então posso contar para vocês um pouco sobre como funcionam os postos de saúde. Aqui em São Paulo, um médico que atende 40 horas semanais em um posto de saúde, ele tem a meta de realizar 416 atendimentos no mês. Então, 40 horas semanais, 416 atendimentos no mês. Isso dá uma média de mais ou menos 3 pacientes por hora. Por conta disso, os agendamentos são feitos de 15 em 15 ou de 20 em 20 minutos. Tá? Como dá para perceber, o tempo é um recurso bem escasso e precioso para esses profissionais. De acordo com as contas que a gente fez, numa consulta de 15 minutos, o médico gasta aproximadamente 5 preenchendo o papel. Então, daquelas 416 horas, 138 horas são preenchendo o papel. Só para explicar qual é a função desse papel. Essa ficha é a maneira que a Prefeitura de São Paulo conseguiu e criou de monitorar se essa meta é cumprida ou não. Então, o médico realiza o atendimento e depois ele preenche essa ficha. Tá? Como vocês podem imaginar, com essa ficha extensa, confusa, que quando a gente entregou aqui, deu para ver que as pessoas olham e já afastam, porque é uma coisa não amigável. Então, assim, o preenchimento é feito de uma maneira às pressas, sem muito cuidado, e além de ser um desperdício de tempo, é um grande desperdício de informação, porque ela não é preenchida de uma maneira adequada, de forma geral, pela escassez de tempo. Então, é com grande alegria que a gente quer apresentar o Trace para vocês. Boa tarde, meu nome é Patrícia. Eu não sou médica, mas hoje eu vou estar desempenhando o papel de uma médica, atendendo num posto de saúde e utilizando o Trace. Então, chegando no meu dia de trabalho, eu me logaria no Trace. Eu posso usar a minha conta do Google. E aí eu vejo essa tela que me mostra os meus pacientes, os pacientes que eu atendi nesse dia, os que eu já conversei, os que já passaram por mim hoje.
quando eu tenho essa visualização, eu consigo clicar em um paciente. E aí, para poder abrir uma consulta, eu posso primeiro passar pela ficha dele. Quando eu clico num paciente, eu consigo já visualizar todas as consultas que ele já realizou no histórico dele, e eu também vejo os problemas que esse paciente possa ter. Isso me ajuda a ser mais assertiva no momento de diagnosticar um paciente. E aí eu posso, daqui, criar já uma nova consulta. Quando eu crio uma nova consulta, esses são todos os campos que eu preciso preencher, ao invés dessa ficha que vocês estão segurando. Então, eu vou primeiro entender a queixa do paciente. Então, ele chegou com febre. Depois de examinar e diagnosticar, eu cheguei no diagnóstico de dengue. E aí eu vou pedir alguns exames. Eu vou pedir um hemograma e uma glicemia. E aí eu vou pedir um retorno deste paciente. Então, com isso, eu guardei todas as informações-chave que a prefeitura precisa para poder documentar, e aí eu posso encerrar a minha consulta. No final do dia, depois que eu atendi todos os meus pacientes, ao invés de eu entregar para o setor administrativo um calhamaço dessas fichas, eu vou simplesmente clicar na ficha de produção, e aí eu posso imprimir todos os atendimentos que eu fiz durante o dia. Então, com isso, qualquer unidade de posto de saúde poderia começar a utilizar essa ferramenta imediatamente, sem ter que mudar nenhum tipo de processo interno, nenhum tipo de processo burocrático interno. Então, ele vai entregar o mesmo tipo de informação que essa ficha entrega. Além disso, como a informação está digitalizada, a gente também consegue começar a extrair relatórios, e a gente o médico consegue passar a ter uma visão com inteligência do cenário daquela população. Então, por exemplo, ele consegue ter uma visão por mês, e aí consegue ver uma evolução do volume de consultas, por exemplo, os diagnósticos mais frequentes, que pode ajudá-lo, por exemplo, a diagnosticar, no caso de um surto, algum tipo de coisa nesse sentido, as queixas mais frequentes dos pacientes, e os exames mais solicitados, que podem ajudar, inclusive, um administrador a prever a quantidade de exames, a demanda de exames, e até planejar recursos para isso também. Ainda em relatórios, a gente consegue visualizar um mapeamento, um mapeamento geográfico dos diagnósticos realizados. Hoje, por exemplo, nós tivemos um paciente que teve um problema, que passou hoje conosco, e teve um problema de memória. E aí a gente pode ver onde foi exatamente esse problema, de repente pode ser algum problema regional, e foi exatamente no Google Campus de São Paulo. Então, foi um problema de memória que, às vezes, não sei, talvez a pessoa tenha esquecido o documento, alguma coisa nesse sentido. Mas a gente também pode ver outro tipo de estatística. Um problema crescente em São Paulo, por exemplo, é a embriaguez. Quando a gente visualiza no mapa, a gente consegue ver onde está mais concentrado esse tipo de problema. Então, por exemplo, a gente consegue ver que aqui na região do Paraíso está um problema. E aí a gente consegue, por exemplo, solicitar para os órgãos públicos, por exemplo, uma campanha contra a embriaguez, porque o negócio está pegando aqui. Esse é o Trace. Lucas? Não, isso ainda não existe. O que existe, por enquanto, é isso daqui. Por mais tempo com os pacientes, por uma informação de qualidade e fácil de ser acessada, esse é o Trace. Com efeito coreográfico. Parabéns. Bom, parabéns a todos os grupos. Vocês viram os 4 produtos dessa turma. Espero que vocês gostaram. Agora vou chamar o Eduardo para o palco, que a gente vai bater um papo rapidinho. E eu juro que depois vem cerveja.
pouquinho. Claro. Bom, agora você pode sentir que está calmo porque não teve bug. O bug que, na verdade, ninguém percebeu. Você sabe que tem, mas ninguém viu. E acabou mais uma turma. Então, muito obrigado pela presença. Pelo convite, muito legal os projetos. Eduardo, para quem não sabe, é o cofundador do Get Ninjas. Quem já conhece o Get Ninjas aqui? Já usou? Tem que conhecer, já tem que usar, dá avaliação lá 5 estrelas, que a gente está na luta também, ajuda a ranquear nas lojas e tem mais download. Always be selling. O que você achou? Muito bacana os projetos. Pessoal, parabéns. Estava aqui realmente pensando como fez tanta coisa em tão pouco tempo, né? São 9 semanas. 9 semanas, mas 2 só de projetos. 2 semanas de projeto, 9 semanas, 7 semanas de estudos, 2 semanas de projetos. É incrível o que vocês fizeram com tão pouco tempo. E além da solução tecnológica, né, do site funcionando bonitinho ali, também os problemas que vocês estavam abordando. Foram 4 problemas muito relevantes, com soluções bem inteligentes, pensaram dos 2 lados, né, tanto dos 2 usuários que usam, né, soluções que eram mais cara de marketplace. Então, muito legal os projetos, achei muito legal mesmo. Obrigado. Conta um pouco do Get Ninjas. Quando que nasceu a empresa, exatamente? Bom, né, o Get Ninjas nasceu em 2010 como um protótipo. Nessa época, eu estava trabalhando no mercado financeiro. Sabia programar? Sabia programar, eu fiz engenharia da computação. Só que não tinha tempo de começar do zero, né? Estava trabalhando 12 horas por dia, 15 horas por dia. Então, eu decidi comprar um site pré-pronto na Índia. Era $1.000, eu negociei, paguei $700, né? Nessa época tinha que segurar bem. E com 2 semanas de trabalho, né, eu e um amigo meu, nessa época, lançamos o site. Então, a gente mudou umas coisinhas da cara do site, mudou o logo ali, mudou a cor, colocou uma coisinha nova, uma funcionalidade nova, outra ali, mas foi 2 semanas de trabalho part-time para estar lançando o MVP. Mas lançar o site era só um pequeno passo, né? Você tinha que ter profissionais cadastrados. Exatamente. Aí você saiu na rua, como que você fez? Bom, a gente fez bastante coisa. Bom, no comecinho, a gente lançou e começou a divulgar em redes sociais, começou a divulgar no Twitter, na época, e começou a trazer os primeiros usuários. A gente se cadastrou como profissional ali para fazer os primeiros serviços. No comecinho eram mais serviços online, né? Depois que a gente foi ter pedreiro, pintor, coisa um pouco mais offline. A gente não tinha dinheiro para contratar estagiário, então a gente contratou um estágio equity, um estagiário que ganhou equity da companhia. Exatamente. Não passa a ideia para o Igor. Cadê o Igor? E a gente não tinha dinheiro para pagar a assessoria de imprensa, então o Estágio Equity pegou o e-mail de todas as assessorias de imprensas do site da Bracom, Associação Brasileira de Comunicação, que tinha uma listagem, e a gente mandou um e-mail para todas falando, olha, a gente tem um projeto aqui, vai crescer muito, blá, 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 mas não temos dinheiro para te pagar. Essa ideia, Igor, você pode anotar, né? Mandar para todo mundo. E a gente falou lá com umas 40 assessorias, né, para uma trabalhar para a gente de graça em troca de portfólio e futuramente pagaria eles. E de 40 pessoas que você fala, uma pessoa irá ser visionária como você ou maluca como você. Mas você sempre vai conseguir achar o extremo, né, estatística. Você falou 40, você vai achar alguém que concorda com você, por mais absurdo que possa parecer a sua ideia. A gente achou essa pessoa... Ninguém respondendo xingando? A maioria nem respondeu, né? Eu acho que dos 40, uns 5 eu falei por telefone, 2, 3 eu encontrei pessoalmente, 1 fechou. Então, a maioria realmente ignorou, pegou, maluco, e ignorou o e-mail. Também a gente no comecinho ligou para alguns profissionais classificados para, olha, cadastre-se no Get Ninjas. A gente tinha uma tecnologia, isso já um pouquinho depois do primeiro investimento, né? Quando a gente recebeu o primeiro aporte, a gente começou a crescer e a gente não tinha profissional, né? Mas a gente não falava isso para o cliente, falava que a gente tinha de tudo. Então, quando o cliente fazia uma solicitação, a gente falava, nossos robôs estão procurando o melhor profissional.
nossos robôs eram nossos estagiários e iam no... Então, isso chamava integração estagiário. E para o board, para os meus investidores, eu dei o nome de fake back-end, porque parecia mais profissional. Então, a gente tinha o fake back-end. Hoje em dia, você teria usado o blockchain e inteligência artificial. Exato. Não, hoje em dia, quando a gente vai lançar algum novo projeto, a gente gosta bastante de começar manual, depois a gente coloca tecnologia. Então, a gente tinha o estagiário. Você fazia, sei lá, um pedido de um churrasqueiro em Campinas. A gente não tinha churrasqueiro em Campinas. O estagiário vinha, pegava aquele pedido, ligava para um churrasqueiro e falava, olha, tem aqui um pedido para você, tem um pedido para você está disponível? Estou, olha, mas para pegar isso, você tem que se cadastrar no site. O cara se cadastrava, a gente passava o cliente para ele, profissional feliz, porque já teve um cliente feliz porque achou profissional, Get Ninjas feliz porque colocou um profissional na base e atendeu um cliente que não teria sido atendido. Então, a gente fez isso por alguns anos, até criar... No mês passado? Não. Até criar a base. A gente deve ter feito isso por quase 1 ano e meio, 2, fazendo essa integração estagiário. E nasceu em 2010, mas quando você começou a primeira rodada de financiamento foi quando? Isso. O protótipo foi em outubro de 2010, a primeira rodada foi abril de 2011. Bem rápido. Foi bem rápido. Aí quando a gente saiu numa dessas matérias, saiu num veículo bem relevante, o investidor viu, mandou uma mensagem no LinkedIn e me chamou para conversar. Aí quando eu cheguei lá, eu falei, olha, prazer te conhecer, mas a gente não tem uma empresa, não tem nem CNPJ, movimentamos, esses milhares de reais que a gente movimentou foi R$6 mil, é plural, então a gente não mentiu, né? A gente não mentiu, então era milhares. Então, mas prazer te conhecer, quando eu tiver uma empresa, a gente volta a conversar. E o cara falou, não, a gente realmente quer empreendedores que estejam começando, volte aqui semana que vem com um plano, etc., com uma apresentação mais estruturada. Né? O primeiro slide que eu fui fazer para a empresa foi 3 dias antes da primeira conversa. Então, apesar de ter vindo de consultoria, que é uma fábrica de slides, eu vi desde o começo que o que ia fazer a empresa era ter um produto e ter cliente. Aí a gente conversou depois de 2 semanas, conversou uma semana teve a segunda conversa, e no fim dessa segunda conversa veio a proposta do aporte. Não, geralmente não acontece assim, gente. Os VCs têm que ligar, insistir. Era outro tempo, né? Naquela época, o deal flow, né? O deal flow, a quantidade de empresas que competem por um deal era muito menor. Hoje, de fato, o mercado é um pouco mais competitivo, mas o processo é parecido. A melhor maneira de captar investimento é ter algum produto na rua. Mas dito isso, eu lembro que fui VC um tempo na França e eu lembro que a gente falava, tem 2 tipos de startup, aquelas que todo mundo quer investir e aquelas que ninguém quer investir. Então, você talvez felizmente era a primeira parte, porque você tinha traction. E quantos fundadores tinham? Bom, é uma história, porque no protótipo era eu e esse meu colega, só que ele passou no concurso público e ele quis sair da companhia. Isso foi 1 semana antes do aporte. Quando teve o aporte, voltei nele, cara, vamos começar, vamos ficar junto, mas uma das condições do aporte era a dedicação exclusiva dos fundadores. Claro. E a gente não conseguiria cobrir o salário dele, né? Nosso governo pagava um bom salário. E aí ele ficou com uma parcela pequena da empresa, a gente renegociou a divisão, e ele virou um sócio minoritário e saiu da operação. Aí eu comecei, a partir daí da rodada, sozinho, tendo que contratar as pessoas. Beleza. E você consegue divulgar, você falou R$6 mil na época, você consegue divulgar um pouco números mais atuais sobre o tamanho? Hoje a gente movimenta cerca de R$300 milhões por ano para os nossos profissionais. Isso é o que é GMV, que é Gross Merchandise Value, que é uma métrica de marketplace de quanto que gera na plataforma. Isso é o dinheiro que vai para o bolso do pedreiro, do pintor, da diarista, do churrasqueiro, do fotógrafo. Ali. São cerca de 2,5 milhões
de serviços solicitados por ano, mais de 3 mil cidades do Brasil e mais de 200 tipos de serviços. Pensa em algum tipo de serviço, provavelmente está no GetNinja. Se não tiver, me manda um e-mail que a gente faz uma integração estagiária e cadastra lá. E dá 5 estrelas depois. E dar 5 estrelas é muito importante. Como que vocês fazem para avaliar esse gross merchandise? Porque o modelo de vocês não é marketplace, é geração de lead. Só que eu sou usuário, já usei bastante GetNinja e, na verdade, o orçamento acontece e vocês não têm conhecimento do valor que realmente é negociado e acaba sendo comprado. Como que vocês conseguem avaliar isso? A gente tem 2 modelos. O que é 90% da plataforma é o que você mencionou. O cliente ele preenche o formulário falando o que ele precisa e a gente faz um broadcast para os profissionais e os profissionais olham no aplicativo as oportunidades de serviços e eles aceitam ou recusam. Ao aceitar, os profissionais investem créditos que eles compraram previamente. Cada serviço tem um valor em crédito. Serviço com ticket alto, maior valor, e serviço com probabilidade de fechamento, maior valor. Então, se o cano da sua casa estourou, você vai contratar alguém. Instalar uma persiana, talvez você faça por você mesmo. Então, ticket alto, mais caro, probabilidade mais alta, mais caro. Até 3 profissionais competem por cada serviço. Em alguns casos, serviço muito simples, 2. Em alguns casos, serviço mais complexo, 4. Então, dessa forma, a gente monetiza. E a gente pergunta, no final, para o cliente e para o profissional se eles fecharam o negócio e por quanto eles fecharam o negócio. O profissional é avaliado pelo cliente e, para ser avaliado, ele precisa dizer que fechou o negócio. Com isso, a gente tem informação tanto de ticket quanto informação de fechamento. Não temos, obviamente, para 100% das transações, mas, usando a famosa regra de 3, a gente consegue ter. A gente hoje tem dado para 55% das transações. Então, são algumas milhares por mês e a gente consegue ter esse número com uma boa acurácia. Esse valor que você mencionou é para o Brasil inteiro? Brasil inteiro. Não tem previsão de expandir para o resto da América Latina e talvez fora? Provavelmente, nos próximos anos, isso é uma coisa que irá acontecer, mas ainda a oportunidade do Brasil é muito grande. A gente tem gloriosos 0,1% do mercado brasileiro. O mercado brasileiro de serviço é 300 bilhões de reais por ano. A gente é a maior plataforma de serviços e não temos nada. Então, é um mercado que ainda é muito offline. Quando você pega carros, real estate, já é o mercado online. As pessoas procuram online. Em serviços ainda é um mercado offline. Ainda tem uma curva de educação da população que elas têm acesso a esse tipo de serviço agora. Só recentemente que esses profissionais entraram de cabeça em tecnologia. Até poucos anos atrás, o GetNinja funcionava com e-mail. O cara demorava 2 dias para responder. Por um tempo, a gente funcionou com SMS, mandando SMS para o profissional. Mais recentemente, que é um aplicativo, e por isso que esse número cresceu muito nos últimos anos. Então, graças a maior adoção de tecnologia, não só ter o smartphone, mas ter o plano de dados, fez com que a gente conseguisse crescer e conectar esses 2 lados. Entendi. E nos Estados Unidos eu acabei olhando um pouco e você vê uma nova geração de prestador de serviço, plataforma, que na verdade propõe o serviço mesmo. Eles fazem tudo um formulário para você descrever, eu quero trocar uma lâmpada de tal tamanho, e eles te dão um preço, compra e manda alguém. Você não tem mais o formato GetNinja, é você receber 3 orçamentos, pessoas que vão qualificar melhor, talvez visitar, enfim. Vocês acham que é o futuro isso? Na verdade, o futuro será um mix. A gente também tem isso por algumas parcerias com varejistas, onde você compra o produto no varejista e já compra a instalação, e a instalação é feita pelo GetNinja. Sem você escolher o profissional. E a gente, você que escolhe. E o GetNinja que escolhe. Existe preço fixo. Exato, preço fixo. E existem vantagens e desvantagens. Primeiro, você mencionou, é preço fixo. O preço fixo é uma desvantagem até certo ponto. O brasileiro gosta de barganhar. Quando você vai comprar um móvel numa loja offline, loja tradicional, você consegue barganhar o preço do móvel. E o vendedor tem uma margem que consegue acomodar o cliente ou não. Numa loja online, é duro, é aquele preço e aquilo dali.
Então, no modelo de negociação... Tem que esperar Black Friday. No modelo de negociação por de lead, você tem a barganha. Você consegue atender uma gama maior de clientes, porque o profissional pode querer acomodar aquele preço por uma exceção, porque ele precisa daquele serviço naquela semana. Alguns tipos de serviço você não consegue precificar anteriormente. Sua geladeira quebrou. Pode ser o plug, o sensor de calor, pode ser o motor, pode ser muitos fatores. Então, você não consegue precificar. Ou você fazer uma obra um pouco mais complexa na sua casa. Então, para instalar alguma coisa simples, faz sentido. Para serviços mais complexos, você acaba tendo que dar um preço médio, arredondadinho um pouquinho para cima, que fica um pouco mais caro para o cliente. Então, em geral, serviços de modelo fechado são um pouco mais caros, porque ele pega o terceiro quartil ali, para ter uma margenzinha, se o serviço for um pouco maior. Mas tem a comodidade que você pagou, recebeu. Serviços de comparação de leads são mais baratos, mas você tem essa negociação que algumas pessoas vão achar como feature, outras pessoas acham como bug. Então, eu acredito que no futuro teremos um mix. Algumas categorias mais preço fechado, outras categorias mais geração de leads e outras categorias, os dois, dependendo do perfil de cliente, ele vai escolher um ou outro. Aquele é um feature, não é um bug, é uma frase que a gente ouviu bastante nas 2 semanas. O que é esse bug? Não, é feature. E se tivesse... Você, hoje em dia, já está na capacidade de investir como business angel? Você consegue dar algumas dicas para quem está no nível de... Nesse nível que a gente viu lá, de querer lançar um novo negócio, se você tivesse que investir, o que você procura? Bom, não sei se você investe, mas qual que é o seu olhar de empreendedor com bastante experiência? Eu já fiz investimentos anjos, não é uma coisa que eu faço rotineiramente, mais por questão de tempo. Então, foi uma rodada que já outras pessoas estavam entrando, então eu não liderei, eu fui um follower na rodada, então o empreendedor já tinha um term sheet, já tinha um deal negociado com o VC e eu consegui completar. Então, esse é o tipo de deal que eu consigo estar participando, porque eu não preciso fazer toda a evaluação da empresa. Então, toda a due diligence. Né? Alguém já fez a due diligence, eu entro para complementar o round. Mas, olhando de forma geral, né, o que eu vi nessa empresa e o que eu procuraria em outras empresas também é, primeiramente, né, quem é esse time, né, quem são as pessoas que estão por trás. Acho que a ideia, o mercado, a ideia vai mudar, o produto vai pivotar 3 vezes antes de começar a dar certo. O mercado é muito importante, né, porque no mercado grande você tem espaço para erros. Sem espaço e o seu benefício futuro, conquistando aquele mercado, é um benefício muito grande. Então, acho que time é o primeiro, o mercado é o segundo, e, obviamente, a solução proposta é o terceiro, sabendo que essa solução proposta é algo que vai mudar em pouco tempo. Vai solucionar alguma dor. Exato. Você falou de pivotar. A Get Ninjas pivotou algumas vezes, não? Tinha um modelo mais TaskRabbit, de mandar gente para... no início, mais até Fiverr, que era preço fechado, serviço mais online, tipo fazer um logo, por exemplo, fazer um logotipo, fazer algo design, traduzir uma página, traduzir um texto e tal. E depois a gente foi percebendo que os serviços locais, como pintor, encanador, eram serviços que estavam mal atendidos e que tinham uma oportunidade melhor. Então, a gente começou também com transação, a gente ganhava um percentual. Depois a gente viu que seria mais atrativo para expandir um modelo de lead gen, apesar de saber que transação é legal em algumas categorias, mas tem que fazer toda uma estandarização de serviço. A gente não estaria em 3.000 cidades se fosse por transação. Então, a gente pivotou o modelo de negócio, pivotou o posicionamento, mas não mudamos o business. O business era um marketplace, onde, de um lado, pessoas que procuram
alguém para fazer, alguém com alguma habilidade, e do outro, pessoas que têm uma habilidade, estão vendendo seu tempo, vendendo a sua habilidade. Então, a gente manteve isso. Então, vamos dizer que foi uma pivotada light, foi uma semi-pivotada, mas claramente o que é o Get Ninjas hoje para o Get Ninjas... O que você explicou para os VC. Não, é pivotagem. Na verdade, nunca teve um dia de, vamos pivotar. Foi um processo interativo. Beleza, a primeira versão do site foi essa, vamos funcionar então com lead gen, integração, o lead gen melhor, essa categoria está crescendo mais, vamos focar mais nela. Então não teve um dia de vamos mudar, mas ou vou jogar fora e começar do zero a plataforma é a mesma, que foi evoluindo desde o começo, mas foi muito mais contínuo do que... Radical. Entendi. Bom, vou pedir para a pessoa começar a pensar em perguntas, mas eu tenho uma antes que eu passo, só que acabei de esquecer a minha pergunta. Tem perguntas, Leonardo? Lucas. Deixa só... Pode pegar um microfone aí para o Lucas? Preciso de alguém também, se quiserem fazer um pouco de edição para mostrar... Hoje é muito... Opa! Podem falar oi para a mamãe? Vai, Lucas. Cara, é o seguinte, recentemente eu entrevistei familiares de pessoas que precisam de cuidadores em casa. Então, por exemplo, eu tenho uma pessoa acamada e eu preciso contratar um cuidador. E eu sei que na sua plataforma tem essa categoria lá, que são cuidadores. A gente pensava em fazer alguma coisa nesse sentido. A gente entrevistou mais ou menos 20 cuidadores em várias regiões, mas mais frequentemente em São Paulo. E nenhum deles utilizaram nenhuma plataforma online, foi tudo por indicação. Então eu te pergunto, qual que você acha que é a estratégia para atingir esse tipo de serviço que exige muita confiança, sabe? Não é igual chamar um pintor, alguém que vai cuidar da minha mãe, entendeu? Como é que você acha que resolve esse problema? Depende da relação com sua mãe. Uma ótima pergunta. Realmente, alguns tipos de serviços têm uma penetração um pouco mais difícil, porque a indicação é muito mais forte. Obviamente, entre uma plataforma e por mais avaliações que tenha e uma indicação, num caso como esse, né, em geral as pessoas vão preferir a indicação e tem todos os motivos para isso. Como vencer, como crescer nesse mercado? Muitas pessoas, por mais que indicação seja o bom caminho, não tem a quem recorrer, não tem com quem pedir esse tipo de profissional. Tanto que a gente tem cuidadores de idosos no Get Ninjas, temos babá também, que é um caso do outro extremo da vida, mas é parecida a dinâmica, e a pessoa contrata um profissional desse, né, avalia esse profissional e um próximo ao contratar, já vai ter esse profissional que antes, lá em 2012, tinha 0 avaliações e a primeira pessoa que contratou foi mais desbravadora, agora esse profissional tem 10 avaliações. Daí, em 3 anos, esse profissional vai ter 50 avaliações. Então, quanto mais tempo se passa, a avaliação é algo acumulativo, a energia potencial, né? Vai tendo avaliação, e vai se tornando cada vez melhor. E até que chega um ponto que tem tantas avaliações que comparar no Get Ninjas é mais barato, é mais efetivo do que a indicação, porque a indicação às vezes não pode dizer que você pode, a indicação às vezes mora muito longe e vai perder muito tempo de deslocamento, e nesse deslocamento ela cobra por isso, né? E no Get Ninjas tem uma pessoa que está mais próxima de você, que está disponível no dia que você pode. A gente não acredita que vai substituir por completo a indicação. Não é o mercado, por isso que é bom ter um mercado grande, um mercado de 300 bi. Tudo bem, se uma parte for ainda indicação, o que sobrar como não indicação ainda é o mercado muito interessante. Mas acho que o que ajuda é o tempo. Quanto mais tempo, mais avaliações, mais pessoas usaram, e aí vai um dia ser uma categoria mais relevante.
E apresento o Get Ninjas para as pessoas quando eu continuar conversando com elas, porque é uma fonte interessante de renda para ela completar o pool de clientes que elas possuem. Joaquim. Tudo bom? A minha pergunta é um pouco mais técnica. Quando vocês compraram o site lá por $700, e aí vocês começaram a ter tração, tiveram que, imagino, refazer todo o site, contratar um time. Isso. Aí eu queria entender um pouco como é que foi a estratégia. Você contratou alguém extremamente sênior, um CTO, que cuidaria depois de contratar outras pessoas mais júniores para fazer um site, ou você investiu em pessoas júniores no começo de carreira para fazer um site e errar junto com a empresa e tudo mais? Essa é a primeira pergunta. E a segunda, qual que é vocês usam Rails também? Vocês usam Node.js? Qual que é a plataforma? Tá. A gente, nesse começo, né, a gente jogou a plataforma fora, a que a gente comprou na Índia, começou do zero. Por acreditar que ser uma empresa de tecnologia, a tecnologia é importante. A gente não quis ser um site com uma carinha bonitinha e nenhuma estrutura por trás. Então, a gente contratei uma pessoa bem sênior e essa pessoa montou o time. A maioria é sênior, mas, obviamente, algumas pessoas mais júniores também para compor todo esse time. E a gente usa Rails. Além da plataforma principal, a gente também tem 2 aplicativos, né, Android e iOS. Toda a plataforma é modularizada, comunicação, tudo por microserviços internamente. Então, temos a aplicação principal e várias outras aplicações que comunicam com essa aplicação. Isso é muito importante, né? A gente tinha um sistema monolítico durante muito tempo, que era mais rápido de desenvolver, mais fácil de desenvolver, mas a partir do momento que você tem um time maior, você precisa quebrar essa aplicação para diferentes times darem diferentes manutenção naquele código. Então, hoje, a gente tem 50 pessoas no time de produto, sendo 30 engenheiros, então tem 30 programadores. Então, a gente precisou quebrar essa aplicação em várias outras menorzinhas. Eu tenho uma pergunta mais de tendência. Você lê muito sobre o fato que as plataformas digitais, como o Get Ninjas, como outras, facilitam uma vida de freelance, de digital nomad, onde você mais facilmente encontra cliente e consegue especializar numa coisa, que seja criação de site ou coaching ou whatever, e encontrar cliente e poder viver uma vida mais... Você acha que isso é uma tendência profunda? Quer dizer, você acha que vai virar um negócio principal, modo de trabalhar no futuro, ou ainda vai ficar uma coisa mais específica de alguns setores, mas o resto vai continuar nas pirâmides CLT super administrativa? Eu não acredito no futuro que haverá 100% de freelancers. Eu acho que alguma... 100%. Eu não acredito nesse futuro que será 100%. Alguma estrutura organizacional, empresarial, né, aumenta a eficiência em alguns casos. Então, para várias profissões, você vai ter ainda uma estruturação da maneira que é hoje. Agora, como é a forma de contratação, aí é uma coisa mais tributária do que tecnológica. Mas eu acredito que mais pessoas poderão ter uma vida de freelancer, nômade, porque vai facilitar a maneira de trabalho. Primeiro, plataformas como Get Ninjas e outras vão fazer o marketing para essa pessoa, ou seja, vai conectar essa pessoa a outra. O histórico profissional dela será dado através de avaliações. Então, fazendo um trabalho bem feito para uma pessoa, você consegue outros clientes, né? Uma das dificuldades de contratar um freelancer é que você não sabe se o cara é bom ou não. Com várias plataformas de freelancers, né, você tem esse histórico de atendimento desse profissional. Mas algumas profissões fazem mais sentido, né? Para outras profissões, você precisa estar lá no dia a dia, né? Talvez você tenha uma profissão de que é por projeto, você é um freelancer. Ou agora é uma profissão que você faz uma rotina operacional, sei lá, o financeiro, contas a pagar da empresa. Você tem que fazer aquilo toda semana, todo mês sem fechamento. Não faz sentido você, a cada momento, ter um freelancer. Não, você pode estar fazendo esse trabalho de casa, com home office, com tecnologias de vídeo, de voz, pode ser. Mas, provavelmente, esse trabalho será
acoplado a uma empresa. Você não vai fazer contas a pagar a cada mês diferente numa empresa diferente. Faz muito sentido você carregar aquele seu histórico que você conhece aquela empresa. Agora, talvez se você é um redator, ou talvez você é um design, talvez faz sentido você, a cada momento, estar num projeto de uma média, curta duração, ou longa duração, com uma empresa diferente. Então, eu acredito que... Mesmo se eu acho que se seu job é preparar os contas a pagar, provavelmente um software, uma inteligência artificial vai acabar pegando seu job um dia, mas... Oi? Ad valorem, Exato. Então, vai ter também alguns empregos vão ser, acho que, mais ou menos robotizados também. Beleza, tem outra pergunta da Pateu? Tá, só espera pode alguém passar o micro? Não, é para gravação. Desculpa, pode ir. Uma curiosidade minha, pergunta boba, né? Mas desde a primeira vez que eu acessei o site de vocês, por que o nome Get Ninja? Ok. Sabe por quê? Eu estava vendo o trabalho deles aqui, tem uma correlação do nome com o serviço, tá? Por quê? Isso me chamou muito a atenção a primeira vez que eu acessei. Por que Get Ninja? Me leva a uma outra ideia. Por quê? Bom, porque ninja é quem faz algo muito bem. Então, Get Ninjas, consiga um ninja. Como a gente está em vários tipos de serviços, seria muito difícil, e é muito difícil, ter um nome que abrange todos os serviços e que não seja, né, muito genérico e não dê para construir uma marca, como, sei lá, serviços aqui. Você não constrói uma marca forte com isso. Então, é um nome que a gente escolheu que seria genérico, que passaria o valor que o cara é um ninja, uma pessoa muito boa no que faz. Essa é realmente uma pergunta bem comum. E escolheram inglês, mas ainda não saíram do país. Então, Te dar um feedback. Eu tenho usado o serviço de vocês, outro dia eu estava procurando, isso recente, um eletricista, e veio o nome de um cara, e eu liguei para o cara, pelo amor de Deus, rapaz, trabalho na área de marketing, nunca vi eletricidade na minha vida, porra, estão me ligando aqui toda hora, né? Ok. Existe isso, né? Eu não Olha só. fiquei surpreso, né? Tem que falar com o suporte. Me liga mais, né? Falei, desculpa, peguei teu nome no Get Ninja, né? Isso acontece muito, como é que vocês resolvem esse problema? Olha, o profissional ele paga pelos contatos que a gente manda para ele. Então, é bem estranho um profissional ter cadastrado um telefone que não é dele. Talvez ele tenha errado no DDD e com isso tem um telefone que é errado. Mas normalmente é o profissional que te liga. É bizarro essa experiência aí. É bizarro, mas você não acha que alguém pode ter feito um trote com esse cara, uma brincadeira? Pode ter feito, mas acho que... Só estou te dando um feedback. Não, acho que aconteceu. Acho que pode ter feito, mas eu acho que se fosse fazer uma brincadeira, ia talvez cadastrar em outro tipo de site, não como eletricista. Então, se fosse uma brincadeira, acho que a pessoa ia pegar um pouco mais pesada ali. É um trote não muito bem. É um trote muito light para ser trote. Eu acho que provavelmente isso é um erro de cadastro. Manda e-mail para mim. O e-mail eduardo@getninjas com o seu e-mail ou com o telefone dessa pessoa que eu peço para descadastrar lá. Eu nunca tinha ouvido um caso como esse de telefone. Eu já vi telefone inexistente, o cara coloca o telefone e não está mais. Mas telefone de outra pessoa foi a primeira vez que eu escutei, mas temos que corrigir. São 300 mil profissionais, então algum ou outro vai ser, infelizmente, pode ter alguma coisa como essa. Um bom trote será passar seu celular para esse cara que recebe ligação toda hora. Aí me caminha todas, né? até tirar. É mais merecido, né? A gente está errando, é merecido eu tomar o trote também. Bom, galera, mais uma última pergunta, se tiver aqui na plateia, lá em cima, ó, Gabriel. Então, se você pudesse mudar uma coisa na tua plataforma, na Get Ninjas, o que você mudaria? Bom, uma coisa na plataforma, cara, eu traria, acho que melhoraria a conversão, melhoraria o SEO, para trazer
mais usuários de graça, né? Porque tem quem não quer usuário de graça. Eu acho que hoje a gente tem, né, esses 2 milhões de serviços por ano, 200 mil aí por mês, só que é muito pequeno ainda, o tamanho do mercado. Então, a coisa que o nosso time mais faz, a maior parte dos engenheiros, estão focados em melhorar, em aprimorar o fluxo para mais clientes. O SEO é o maior fonte de tráfego orgânico? O SEO, praticamente empatado com SM, depois é tráfego direto. E boa parte do time está não só melhorar SEO, mas melhorar as perguntas, melhorar o processo, só para transformar cada visita em dinheiro. Então tem um trabalho aí muito grande. Então isso a gente muda continuamente, faz muito, sim, toda vez, a qualquer momento, a gente está rolando pelo menos 2 testes ABs na plataforma e pelo menos um desses testes é algo relacionado à aquisição de usuário. Então é isso que a gente hoje mais trabalha. Porque com mais usuário, melhor match profissional, com mais usuário, mais reviews e a plataforma melhora. Quanto mais com um novo usuário, ele melhora a plataforma para o usuário seguinte. Então, qualidade melhora com quantidade nesse caso. Uma última pergunta? Oi. A última já era a última, mas o Marcos não posso falar, não. Só para terminar com uma pergunta aqui um pouquinho mais inspiradora para o pessoal que está saindo do bootcamp. Você escolheu uma área que tem um déficit muito grande de serviços online, mas, por outro lado, é uma área extremamente difícil de você conseguir entrar. É uma área arriscada, porque você está intermediando um serviço, pode ser que dê um problema e o cara vai reclamar contigo. E não é uma área que precisa de muita atração, você precisa de cliente, precisa do profissional. Então, minha pergunta é, que dica que você dá para alguém que está entrando uma startup como essa, um marketplace de prestação de serviços, que no seu caso, no caso do Get Ninjas, é uma área bem genérica, mas tem diversos marketplaces de nichos surgindo no mercado a cada dia. Que dica que você daria para alguém que está começando, como conseguir clientes e como se posicionar no mercado? Bom, acho que o mais importante lá do marketplace, até pegando um gancho na pergunta anterior, é demanda. Né? Você tem demanda, né? Você tem supply. Então, você tem comprador, você tem contratante de serviço, você tem vendedor, você tem profissional. Então, o profissional é mais fácil atrair, porque eles querem a plataforma que dê maior retorno financeiro. O maior retorno financeiro é a plataforma que traz mais demanda. Né? Clientes querem ir onde tem mais profissional. Então, você acaba entrando num ciclo virtuoso. Mas, no dia 0, o que eu faria seria cadastrar um número mínimo de profissionais para ter um SLA mínimo e demanda. E a própria demanda alimenta o supply. Se você fica desbalanceado em demanda, significa que o supply está ganhando muita grana. Se ele está ganhando muito, ele vai indicar para outros. Porque se eu sou um pintor, meu pai é um pintor. Né? Ou se eu vendo um artesanato, tem amigos que vendem artesanato, e por aí vai. Né? Mas o outro lado não é verdadeiro. Se você tem muito supply e não atende também, esse supply não vai indicar outros, e a demanda tende a indicar menos que o supply, porque a demanda para ele é uma transação. É uma coisa que ele faz uma vez. Pro supply é a vida dele. Então, o boca a boca é muito mais forte desse lado do que no outro. Então, por isso que eu acredito que o foco deve ser, depois de um SLA básico de profissionais, demanda. E isso a gente está há 6 anos, e no foco ainda é demanda. Bem, vamos fazer um wrap-up final. Um grande obrigado e abraço para Eduardo. Vocês queriam falar o quê? Mais uma última pergunta? Não, eu queria chamar todo mundo que participou nesse dia, os professores e estudantes, para fazer uma grande foto final e agradecer mais uma vez a presença de todo mundo. Agora, tempo para cerveja.
mais.